Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Sou Décio Barros, sou advogado criminalista e de direito de família. Bem, vamos conversar mais um pouquinho sobre o casamento. Lembram-se quando no último vídeo eu falei sobre os efeitos pessoais do casamento, certo? Muito bem. Nos efeitos pessoais do casamento, os nubentes, né, os cônjuges falam meu bem, né, não é isso? E nos efeitos patrimoniais, né, os cônjuges falam nossos bens, não é isso? Muito bem, ok. Então, quando os noivos vão se casar, é necessário fazer uma coisa que se chama pacto antinupcial. O pacto antinupcial está no artigo 1653 do Código Civil. Porém, existem dois regimes que não exigem o pacto antinupcial. Pode fazer? Pode, mas não exige, não é obrigatório, tá? É o regime comunhão parcial de bens e separação obrigatória, tá bom? Bom, vamos aos regimes de bens. Bem, regime de bens é uma matéria bastante extensa e as hipóteses de comunicação e não comunicação são muito numerosas. Então aqui nós só vamos fazer um apanhado geral, eu vou falar somente a regra geral, tá bom? Para saber detalhes, aqueles que estiverem interessados em saber os detalhes, consultem um advogado, tudo bem? Ok? Muito bem. Primeiro, nós temos a comunhão parcial de bens, que é a regra. Né? Quem vai casar e não fala nada, o regime adotado é a comunhão parcial. A comunhão parcial está no artigo 1658 do Código Civil. Em resumo, a regra geral, o que acontece? Na comunhão parcial de bens, os bens adquiridos a título oneroso, compra e venda, antes do casamento, não se comunicam. O que cada um comprou é de cada um tem o seu. Após o casamento, os bens adquiridos de forma onerosa, a compra e venda, se comunicam. Tudo bem? Ok? Depois nós temos a comunhão universal. Esse precisa de pacto. A comunhão universal está no artigo 1667 do Código Civil. Comunhão universal. Todos os bens se comunicam. O que cada um comprou antes do casamento e o que o casal comprou depois, durante o casamento, na constância do casamento, se comunicam. Todos os bens se comunicam. Tem exceções? Sim. Tem muitas hipóteses? Sim, mas não dá tempo de falar aqui, então consultem um advogado, tudo bem? Depois nós temos a participação final dos aquestos, que tem duas fases. Na constância do casamento, antes do casamento não comunica nada. Na constância do casamento, cada um tem o seu. Cada um tem o seu patrimônio. Após a dissolução do casamento, os frutos e lucros desses bens vão se partilhar. É um regime que está praticamente morto. Quase ninguém mais usa, mas ainda existe a previsão. Depois nós temos a separação de bens. E a separação de bens se divide em duas modalidades. Nós temos a separação obrigatória de bens no artigo 1641 do Código Civil. Ok? Na separação de bens, nada comunica. Porém, a separação obrigatória de bens, ela decorre sob a lei, ok? Ela decorre por conta de lei. Existem as hipóteses onde a separação obrigatória de bens tem que ser adotada. Isso está no artigo 1641 do Código Civil, tá bom? E nesse regime incide a súmula 377 do STF. Né? Ou seja, o que essa súmula fala? Que os bens adquiridos na constância do casamento se comunicam. Porém, existem maneiras de se afastar
a incidência dessa súmula, ok? Então, não vamos tratar desse assunto aqui. Então, deve-se consultar um advogado para saber em que hipótese é possível afastar a incidência da súmula 377, ok? Depois temos a separação absoluta de bens. Está no artigo 1687 do Código Civil. Aí não comunica nada. Não comunica nem aquilo que adquiriu antes do casamento, nem aquilo que adquiriu depois. Cada um tem o seu patrimônio. E na dissolução do casamento, cada um pega a sua sacolinha, pega a sua malinha com os seus bens e leva embora para casa. Em resumo, este é o efeito patrimonial do casamento, ok? Eu agradeço imensamente pela atenção de todos vocês. Até um próximo encontro. Tchau!